Curve sua cabeça por mais alguns instantes. Ore ao Senhor dizendo, diga a Ele que nessa noite você deseja ser cheio da sua palavra, cheio da unção do Senhor, do poder do Senhor, da vida do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós, Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que, Pai, somente no Senhor há poder. Senhor, e nesta noite nós queremos desfrutar do Teu poder, da Tua vida, da Tua graça, que saiamos desse lugar, Senhor, totalmente transformados pelo poder da Tua palavra. Senhor, que saiamos desse lugar cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos praticar tudo aquilo que a Tua palavra diz, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 2, deixa ela aberta aí, antes de nós lermos, só deixa ela aberta. 2 Reis, capítulo 2, verso 2, nós vamos ler do 2 ao 9, projeta ainda não, tira ele aí, só para o pessoal abrir aí, depois se projeta. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajude. Então ajuda, Senhor. Irmãos, presta atenção aqui um pouquinho. Prometo que, eu sei que está bastante calor, hoje eu não vou me demorar muito não. Irmãos, mas você já viu de uns tempos para cá, o que nós mais temos ouvido com relação à igreja, e com esses movimentos que hoje têm acontecido na vida da igreja, eu não sou contra nenhum movimento, estou deixando bem claro algo para você aqui, não sou contra, mas nós precisamos tomar cuidado com os movimentos que nós temos visto aí ao longo da nossa vida cristã, e de nós não perdermos o foco ou perdermos o mover de Deus por conta de um movimento. Sabe, eu me converti numa época onde alguns movimentos estavam acontecendo na vida da igreja há anos atrás. Então, na época, o ícone da música cristã, gospel, um pouquinho mais moderninha, era Adhemar de Campos, e era o que a gente mais curtia naquela época. Então foi um homem que até hoje, agora acho que abrimos nosso culto aqui cantando Adhemar de Campos, porque é uma música que perpetuou até hoje. Então nós sabemos que ali é a vida de Deus, e isso nós conseguimos enxergar isso. Mas eu me lembro quando o movimento gospel chegou em São Paulo, ou pelo menos do Brasil, ou melhor, no Brasil, e eu lembro que as pessoas elas iam para essas igrejas desses movimentos de movimento gospel, e acabava abandonando todas as suas raízes, abandonando aquilo que elas tinham aprendido ao longo do tempo. Só que depois nós vimos o quê? Nós sabemos que todo movimento, se ele não for fundamentado na palavra de Deus, ou ele não estiver de acordo com a visão da palavra de Deus, o certo é que esse movimento ele virá e ele passará da mesma forma que ele veio. Então pelo menos pouco é aproveitado disso. Então, como eu disse, eu não tenho nada contra movimento, mas hoje nós estamos numa fase cristã, algo que eu penso que isso acabou voltando, isso aconteceu lá nos anos 90, metade dos anos 90, e isso tem voltado aqui o quê? Que as pessoas hoje elas têm procurado coisas novas. Então a grande indagação de muitas pessoas é: não, eu preciso de um mover novo, não, eu preciso de uma unção nova. Não, esse modelo de igreja está ultrapassado, então hoje nós precisamos ser novos. Eu pergunto algo para você: a palavra de Deus ela diz que a palavra dele é imutável, ela não muda. Então o mover é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será para toda a eternidade. Mas eu pergunto para você, qual é o problema? Qual é o problema de nós vivermos aquilo que os mais antigos, ou pelo menos nós darmos continuidade àquilo que os antigos começaram, ou darmos continuidade àquilo que nós aprendemos lá atrás? Eu não estou falando para você, irmão, que você precisa ficar cantando o hino da harpa, ou o inário, eu nem lembro mais os nomes. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, que agora você não pode mais usar um retroprojetor, isso é antigo. Esse é antigo, irmão, você viu como que a cabeça está lá atrás ainda, esse é antigo.
Mas você não precisa, olha o que é isso, isso é hipocrisia, viu? Que você também conhece, eu sei. Então você não precisa usar hoje um projetor de multimídia. Eu não posso mais usar, não, eu tenho que voltar lá para o reto projetor. Ou melhor, eu não posso fazer mais isso. Antigamente eu lembro que a gente ia no culto, você ganhava uma folhinha. Para quem não tinha a harpa cristã, eles te davam uma folhinha na porta do culto, com todas as músicas que seriam cantadas no culto. Eu não estou dizendo que você precisa voltar a isso, mas o que eu estou dizendo é a forma que o Evangelho tem sido pregado, a forma que o Evangelho tem sido ministrado. Nós temos visto que as pessoas elas estão procurando esse algo novo e estão querendo viver esse algo novo. Mas a minha pergunta é: qual o problema de vivermos ou de darmos continuidade àquilo que já foi começado? Qual é o problema de darmos continuidade naquilo que a palavra de Deus ela diz? A forma que a igreja do Senhor ela começou lá em Atos. Quando nós olhamos a forma que eles edificavam a igreja, qual era a forma que eles faziam isso? O problema é que hoje nós estamos fazendo algo. Nós estamos querendo esquecer das bases do Evangelho, as bases que ela nos sustentou e nos sustenta até hoje. Eu quero falar para você, se eu e você nós estamos aqui hoje, foi porque alguém algum dia construiu algo para que nós estivéssemos aqui. Alguém algum dia pagou um preço para que eu e você nós estivéssemos aqui hoje pregando o Evangelho. Alguém algum dia abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua vida, para que nós estivéssemos aqui hoje, ou para que conquistássemos hoje uma liberdade que muitos anos atrás não tinha. Então eu e você nós precisamos almejar, ou precisamos desejar, ou pelo menos precisamos honrar aqueles que lá atrás passaram. Mas sabe o que é que eu tenho visto hoje, principalmente no meio do pessoal mais novo? Irmãos, eu vou fazer 40 anos em dezembro. Então eu acho que eu já vi algumas coisas no meio cristão e converti com 13 anos. Eu garanto que tem gente muito mais velha do que eu aqui, que já viu muito mais coisas do que eu aqui. Mas eu também vi algumas coisas. Mas hoje, quando nós olhamos para as pessoas mais jovens, elas desvalorizam totalmente aquilo que foi edificado lá atrás. Desvalorizam tudo aquilo que foi feito lá atrás, ou o preço que foi pago lá atrás. Missionários, homens que abriram mão lá nos seus países para vir para cá pregar o Evangelho. Então se esqueceram da verdadeira missão e da verdadeira base do Evangelho. Então eu quero falar para você, eu e você nós precisamos almejar, nós precisamos olhar aqueles que construíram algo lá atrás, para que possamos dar continuidade e para que de fato sejamos abençoados. Porque o fato é, irmão, nós só temos aquilo que honramos, nós só temos aquilo que admiramos. Eu disse isso para você a semana passada. Isso é algo que eu falo para os meus filhos todos os dias. Se você não admirar aquilo que você vive, eu quero falar, você não terá além disso daí. Então você precisa admirar, você precisa honrar aquilo que foi feito ou que está sendo feito, para que você conquiste algo maior, para que você vá a lugares mais longes. Então vamos lá para 2 Reis capítulo 2, a partir do verso 2, nós vamos ler até o 9. Olha o que a palavra do Senhor ela diz: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram de encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porque ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando por sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse ele: pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, tão certo como vive o Senhor. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância dele, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Verso 8: então Elias tomou o seu manto
enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então aqui nós estamos vendo alguém que almejava algo. Ele não estava procurando algo novo. Nós vemos aqui a vida de Eliseu. Eliseu não estava procurando, não, eu quero viver um mover novo. Não, eu quero viver algo totalmente diferente daquilo que Elias vivia. Não, eu quero uma unção nova. Não, eu quero um louvor novo. Não, hoje eu quero um instrumento novo. Não, eu quero uma roupa nova. Não, eu quero uma forma de pregar nova. Não, ele estava falando, não, eu quero o seu manto e eu quero ainda a porção dobrada daquilo que você estava. Sabe por que ele queria a porção dobrada? Porque ele admirava aquilo que Elias estava fazendo. Então eu quero, além do que você tem aí, eu quero mais, mas eu quero a mesma coisa, num montante maior. Então aqui nós vemos o que? Um homem que está fazendo o que? Está fazendo, almejando aquilo que saltou aos seus olhos, almejando aquilo que era uma obra prevalecente naquele tempo. Então quando nós falamos de manto, nós falamos o que? O manto, ele fala do que? De um projeto geracional. Então quando nós falamos de manto, de unção, nós falamos de algo que ele gera outras coisas, ele gera outras pessoas. Então quando eu vejo, já te falei isso uma centena de vezes, mas quando eu vejo os meus filhos, eles dizendo, falo, pai, principalmente o menino, porque menina é algo complicado, né? Para quem é pai de menina, vai chegar alguém que um dia vai levar embora, e ele vai ser o cabeça, e você não vai poder falar muita coisa, porque o marido vai ser o cabeça. Então nós oramos para que seja um cara, não cabeçudo, mas que tenha uma boa cabeça, para não estragar aquilo que você está edificando por muito tempo. Mas quando você vê um menino, que aí ele chega para você e ele fala assim, não pai, eu quero ser pastor como você. Você fala, glória a Deus, porque o geracional, o projeto geracional na vida dessa criança está sendo muito bem feito, porque ele está admirando aquilo que o pai dele é. Então quando eu vejo jovens aqui olhando, ele olha para os seus pastores, ele fala assim, quantas vezes eu não ouvi de jovens dizendo, fala, pastor, eu quero ser pastor como você, como que eu faço? Que escola que eu me matriculo? O que eu tenho que fazer agora? Na época que nós tínhamos turma especial, é o que nós mais ouvíamos. Fala, pastor, eu quero ser pastor, como que eu faço para esse negócio de pastor aí? E aí você pergunta para ele, mas por que você quer ser pastor? Não, eu quero ser pastor porque eu tenho visto você, eu tenho admirado, eu também quero. Fala, glória a Deus, há algo que chamou a atenção. Então não é algo que ele está querendo tomar, ou ele está querendo, como que eu posso falar, ser usado para isso. Não, ele quer entregar a sua vida. Então o projeto geracional é quando dá continuidade àquilo que é um processo. Então há muita sabedoria quando nós vemos o quê? Que a pessoa está querendo a mesma coisa daquilo que ela tem vivido, ou que ela tem honrado aquilo, ela honrou aquilo que está sobre ela, e ela quer viver um mover maior, mas que seja da mesma forma que o da pessoa. Mas eu quero fazer um paralelo com você aqui hoje, com uma outra coisa. Então nós sabemos o que? Que Eliseu, ele almejou da parte de Elias o seu manto. Então eu quero falar com você hoje sobre manto e armadura. Então eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu desejo? É receber um manto ou receber uma armadura? O manto fala a respeito da obra do Espírito, a armadura fala a respeito da obra da carne. Então quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, verso 8. Então guarda aí primeiro aí 2 Reis, agora abra lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, verso 8. Depois nós vamos ler alguns versículos um pouco mais para frente. Verso 17, capítulo 17, verso 8 de 1 Samuel. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe, para que saias formando-vos em linha de batalha.
Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Aqui era aquele gigante chamado Golias falando contra o povo de Israel. E aí ele continua dizendo: e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vós servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Aqui estava esse homem chamado Golias, esse gigante, falando para o povo de Israel, afrontando o povo de Israel, dizendo que, vamos fazer um trato aqui. Em vez de nós haver uma matança aqui generalizada, vamos pegar o seu melhor homem contra mim. Então quem ganhar quem perder vai ser escravo daquele que ganhar. Então se eu perder, nós seremos escravos de vocês, mas se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. Então nós vemos o que? Aqui alguém que precisava tomar uma posição, e ele ficou ali falando por horas e horas, ou melhor, falando por dias. Se lá em Israel não havia homem, se em Israel não havia alguém que pudesse lutar e defender o seu reinado, porque não havia alguém que tinha uma posição, alguém posicionado em tomar a sua posição como homem de Deus e fazer a obra de Deus. Eu quero falar para você, hoje muitas pessoas, elas têm procurado movimentos, mas elas não têm tido hoje o que? Um posicionamento de um verdadeiro cristão. Um cristão que realmente vai abalar as estruturas do inferno, um cristão que realmente vai entrar onde ninguém quer entrar, alguém que não vai se guardar ou se resguardar de algo, porque ele entendeu que a vida dele é de Jesus. Então quando nós ouvimos isso na palavra de Deus, nós já vemos que isso era um sentimento do povo lá de trás, que o povo não queria investir a sua vida na obra de Deus, ele queria ter o quê? O reconhecimento. Eu garanto para você que todas essas pessoas que estavam lá naquele exército, eles queriam chegar lá na sua cidade e serem aclamados por todo o povo, mas ninguém queria dar a cara a tapa lá para fazer a obra, para ir lá calar a boca daquele homem. Então nós vemos hoje muitas pessoas que são muito boas para falar, mas boa para agir, nós vemos que hoje está escasso isso. É boa para entrar numa live e falar de tudo e de todos, e falar que agora é o movimento esse, movimento aquele, mas pouco se faz. Hoje nós vivemos numa era ou numa posição onde pastores têm pregado muito em Instagram, em canal de YouTube, mas que você perguntar para ele, quem é o seu rebanho? Ou quantas pessoas você é pastor de quantas pessoas? Não, eu sou pastor de YouTube. Eu sou só pastor de Instagram. Não, eu sou pastor de live. Ele não tem rebanho. Por quê? Porque ele está vivendo dentro de um movimento. Agora vai lá para o verso 38 do mesmo capítulo 17 de Samuel. Olha o que a palavra do Senhor ela diz. Então aqui é a continuação da história de alguém que não queria, aqueles homens que não queriam lutar contra aquele gigante, mas teve um ali no meio que ele tomou a posição. Então verso 38 do capítulo 17. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então guarda bem essa palavra. Davi vestiu a armadura que não era dele, então uma armadura que ele jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso. Mas por que Davi ele não podia andar com aquela armadura? Ele não dava conta. Primeiro, ele era um jovem de 17 anos. Um jovem de 17 anos é um jovem que ainda o corpo está, apesar que hoje nós temos jovens de 17 anos que é maior do que os que têm 50. Mas Davi, a palavra de Deus ela diz que Davi era um menino franzino, 17 anos, pequeno. A armadura não cabia nele, a ponto dele falar, eu não posso andar por isso. Sabe por quê? Primeiro, a armadura não era dele, era pesada demais para ele. Eu não sei se você sabe, mas toda a armadura, ela não era vendida em loja em longa escala. Então a pessoa, ela tinha, a armadura era feita de acordo com o seu corpo.
Então ela não chegava lá, me dá a armadura número M, porque essa é a minha. Tinha alguns aqui que iam usar extra G, né? Então me dá uma extra G, que dava para vestir o exército de Israel. Mas naquela época não, era feito para ele. Então a pessoa ia lá, a armadura era medida, construía para ele. Então a armadura não era de Davi, era de Saul. Então aquela armadura não servia em Saul, não servia em Davi. Então a palavra continua dizendo: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe, então nós vemos o que? Nós vemos que a capa, quando nós olhamos lá para Eliseu, nós vemos que a capa era uma transferência de uma unção que estava sobre ele para dar continuidade ao trabalho. Então aqui, Eliseu, ele não estava sendo usado, ele não estava sendo usado por Elias, mas ele estava sendo o que? Um instrumento para dar continuidade à obra que Elias havia começado. Porém, quando nós olhamos para Davi, nós vemos o que? Que a armadura de Saul trazia não somente o peso da própria armadura, mas havia o que? Ela trazia um peso que não era espiritual, era um peso que Saul estava com medo de perder a guerra. Então, Saul, ele estava o que? Ele não estava preocupado com Davi. Quando nós olhamos lá para Eliseu, nós vemos o que? Elias dizendo para Eliseu, falou: é o seguinte, ele não falou o que ia acontecer, mas ele fala: não tira os olhos de mim. Quando ele diz assim, que não era para ele não tirar os olhos dele, porque o que estava para acontecer, e logo que acontecesse, quando ele foi arrebatado, quando ele subiu aos céus, então logo que isso aconteceu, ele ia dar continuidade na obra. Agora Davi não. Saul não disse para ele: vem aqui que eu vou te ensinar. Davi estava somente sendo usado por Saul, porque Saul tinha problema em tomar a sua posição. Saul não tinha uma posição, tinha medo de tomar a sua posição como rei, porque quem tinha que ir lá lutar contra aquele gigante era o próprio Saul. Mas Saul estava com medo. Então, vou falar algo para você. Saul estava se abdicando de ser homem. Ele não tinha tido uma posição de homem. É a mesma coisa muitas vezes aquele marido que ele manda a sua mulher ir resolver os seus problemas. Não, vai lá, resolve o problema lá, porque eu não tenho coragem. Não, vai lá porque eu preciso que você resolva o problema. Saul era esse marido medroso. Então ele fez o que? Usou a Davi. Sabe, um menino franzino, um menino inexperiente, um menino que não sabia lutar, mas que era alguém que tinha muitas coisas no seu coração. Davi, ele tinha o chamado da parte de Deus, ele sabia quem ele era. Saul tinha dúvida de quem ele era. Saul não se espelhava naquele que havia o chamado. Saul, quando ele olhou para aquele gigante, ele não olhou para ele e falou: não, foi Deus quem me colocou aqui nessa posição, foi Deus quem me colocou para guerrear aqui nesse lugar. Então o que acontece? Quando ele não tinha essa visão, ele não admirava aquilo, ou aquele que havia chamado, ele não conseguia tomar a sua posição. Mas Davi não. Davi, quando viu aquele homem falando um monte de besteira para aquele povo, na hora ele tomou a posição. Por quê? Porque ele admirava aquele que havia o chamado. Sabe, então eu quero falar para você: se você não admirar aquele que te chamou, se você não admirar aquele que Deus tem colocado tem colocado diante de você para te ensinar, certamente você não terá aquilo que o outro tem. Você não terá a unção daquele que te comissionou. Sabe por quê? Porque eu quero falar algo para você. O manto, ele é transferido. O manto foi transferido para Eliseu, mas a armadura não se transfere para ninguém. A armadura é intransferível. A armadura é algo pessoal. Então Saul estava querendo transferir o quê? A responsabilidade que era dele para alguém que não tinha responsabilidade alguma, mas que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ele vestiu, ele tomou. Sabe, então o manto nós podemos transferir, mas a armadura não. Então eu pergunto para você nesses dias, hoje ou melhor nessa noite, o que é que você tem almejado na sua vida? A armadura ou você tem almejado o manto? Você quer o manto onde há
o mover de Deus, a vida de Deus que está sendo transferido sobre você? Ou você quer a armadura? Muitas pessoas estão sendo usadas através ou pelo Evangelho, para quê? Para dar continuidade em algo que certamente ele não vai avançar, não vai crescer. Sabe, eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu cheguei na videira, tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, e eu fui caminhar numa célula, lá na Vila Mariana, 2 ruas para baixo do prédio da Vila Mariana, nem existia igreja lá, ainda prédio de igreja. E aí eu fui caminhar lá, e chegando lá eu tinha uma líder de célula chamada Lúcia, e o nome dela, o apelido dela era Lúcia Chocolate. Não precisa nem falar por que ela era Lúcia Chocolate, né? Ela era branca como a neve. E aí, aquela mulher, ela falava, eu cheguei naquela célula, sabe quando você chega destruído, em todos os sentidos? Cheguei destruído espiritualmente, cheguei destruído financeiramente, e aquela mulher, ela falava com uma propriedade, de acordo com da palavra de Deus, que quando eu olhava para aquilo lá, eu falava, não, eu quero ser igual a essa mulher. Só que sabe o que era mais interessante? Eu só passei a falar que eu queria ser igual a ela, depois de um tempo, porque no começo, ela falava, me dava até urticária, porque eu falava, essa mulher é chata demais, porque ela era muito insistente. Mas ela era insistente no quê? Ela era insistente de formar você segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então quando ela olhava, ela sempre falava, você vai longe, nossa, eu quero investir na sua vida, não, eu quero fazer isso. Eu falava, mas deixa eu quieto. Mas o dia que eu entendi isso, o meu olhar para ela mudou. Então mudou a ponto de eu chegar na cela depois de alguns meses, falar para na época minha noiva, era a Vivian, e eu falava para ela assim, eu quero ser um líder de célula. Nem sabia o que era líder de célula. E aí ela falava para mim, a Vivian, ela falava, você é maluco, nós acabamos de chegar na igreja, como que você quer ser um líder? Você não sabe nem abrir a Bíblia direito, você não sabe nem pregar o Evangelho direito. Eu falei, não, eu quero ser igualzinho a ela, não, eu quero fazer as mesmas coisas que ela. E aí um dia ela falou, não, eu quero investir na sua vida, eu queria que você fosse auxiliar da minha célula. Eu falei, estou aqui, estou dentro. A Vivian quase surtou naquele dia, falou, você é maluco, você vai estar assumindo a responsabilidade que você não vai dar conta. Nós não entendíamos muito bem o que era ser um líder de célula. Mas sabe o que eu queria? Todas as vezes que eu via aquela mulher falando, eu falava, não, eu quero falar igual ela fala. Todas as vezes que eu via ela convidando alguém para o encontro, eu falava, não, eu quero convidar da mesma forma que ela convida. Até a forma de falar passou a ser igual a da Lúcia, porque havia o que? Admiração. Então eu queria o manto que estava sobre ela, eu queria sobre a minha vida. A mesma unção que estava sobre ela, eu também queria na minha vida. Mas o fato é, irmãos, quando nós andamos na vida cristã, nós vemos que algumas pessoas, e é claro que esse não é o seu caso, eu tenho certeza, porque você é um homem, uma mulher de Deus, eu tenho certeza absoluta disso. Mas quando nós andamos a nossa vida cristã, nós vemos o quê? Nós vemos muitas pessoas que elas não querem andar pelo caminho de Elias, e elas não querem seguir os exemplos de Eliseu, mas elas querem andar pelo caminho de Saul. Então o caminho de Saul é onde não há investimento, há o quê? O usar pessoas. Em vez de investir, eu uso. Então eu uso para arrancar mais dinheiro, eu uso porque é o meu nome que vai estar lá na frente, vai perpetuar. Então eu não quero andar pelo caminho da honra, eu quero andar pelo caminho que eu vou usar, e o beneficiado dessa história sou eu. Então Saul, quando colocou Davi para estar naquela frente de batalha, Davi estava lá, sabe para quê? Porque ele estava sendo usado por Saul. Eu garanto para você que se Saul, lá atrás, se nós olharmos, eu duvido que Saul estava pensando, não, eu vou colocar aquele menino de 17 anos ali. Saul estava querendo ganhar tempo, ele estava querendo ganhar ali algumas horas. Mas você acha que ele sabia que um menino de 17 anos ia derrotar um gigante, sendo que se o seu próprio exército não tinha coragem para estar lá, ele não tinha coragem para enfrentar aquilo ali, enfrentar aquela situação, ele não tinha sido o quê? Homem. Ele não tinha sido homem para fazer aquilo. Então ele colocou qualquer um, eu vou te usar. E hoje nós temos visto no meio cristão muitas pessoas que estão sendo usadas, ou que têm usado muitas pessoas. Muitas pessoas que têm sido usadas por uma falsa doutrina e um falso evangelho.
Muitas pessoas que têm usado pessoas falando com relação a evangelho, e não tem nada de evangelho nisso, só está usando, para quê? Para benefício próprio. Então o nosso papel é fazer o quê? É trazer a capa, o manto. Então o meu e o seu papel é levar o manto do Senhor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O meu e o seu papel é levar o manto para aquelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. Mas o meu e o seu papel também é almejar o manto daqueles que Deus tem colocado acima de nós, aqueles que Deus tem colocado nos nossos caminhos. Mas sabe qual é o problema? Hoje nós temos colocado, as pessoas têm andado, pessoas que estão acima de nós, em vez de nós olharmos para elas com admiração e falar, não, eu quero o que ela tem, não, nós olhamos muito mais os defeitos dela do que as qualidades. Nós olhamos muito mais as falhas dela do que as suas qualidades. Fala, não, eu não quero isso daí não, eu não quero ter o que o fulano tem não. Sabe por quê? Porque falta admiração, porque está andando no princípio da armadura, não no princípio do manto. A armadura se usa, a armadura ela é para ser usada, o manto não. O manto aqui fala a respeito de nós vivermos debaixo do favor, debaixo do que? Da unção do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós olhamos lá em Efésios, nós vemos o que? Efésios capítulo 6 diz o que? A palavra do Senhor está dizendo que eu e você, nós precisamos nos revestir. Então revestivos, sabe do que? Da armadura. Mas sabe por quê? Quando aqui o apóstolo Paulo ele está falando, para que eu e você nós devemos nos revestir de armadura. Sabe para quê? Para que nós estejamos firmes contra as ciladas do diabo. Mas quem é que dá a armadura? É Deus. É Ele quem nos dá a armadura. Sabe por quê? A armadura que Deus nos dá é aquela que cabe a nós, é aquela que cabe no nosso corpo, é aquela que cabe na nossa vida. Não é a armadura do outro, não é a armadura do outro, aquela que o outro está querendo usar. Então eu e você, nós precisamos todos os dias buscar e almejar o manto. Eu e você, nós precisamos buscar e almejar o manto de quem? O manto daqueles que nos deixaram um legado, aqueles que realmente hoje nós estamos falando muito. Eu tenho visto o pastor Aloysio pregar, e ele tem falado muito sobre isso. Pastor Aloysio, nosso presidente, que ele tem falado muito sobre honra e sobre lealdade. Sabe por quê? Porque isso hoje no nosso meio cristão tem sido escasso. A honra e a lealdade no meio cristão, ou melhor, não só no meio cristão, isso tem sido escasso em todas as áreas. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele não é daqui, e eu estava falando com ele, falou, faz tempo que eu não te vejo. E aí ele disse para mim, falou, pastor, estou aí, realmente daqui a pouco, qualquer dia eu apareço lá na vida da igreja. Falei, você está trabalhando? Falei, não estou trabalhando não. Foi agora, segunda-feira, encontrei ele no shopping. E aí ele falou, não estou trabalhando, eu pedi a conta. Falei, mas por que você pediu a conta? Porque eu não gostava da cara do meu chefe lá, todo dia ele pegava no meu pé. E aí eu cheguei num dia lá, falei para ele, você quer saber da coisa? Eu não preciso de você. Ele disse desse jeito para mim, perdão da expressão da palavra, você pega, vai para os quintos dos infernos com seu emprego. Você percebe que até no nosso meio natural, daquilo que tem a ver com o nosso dia a dia, tem faltado o que? Honra. Não se tem mais respeito nem pela autoridade que te paga o seu salário. Então se não tem respeito pela autoridade que te paga o salário, imagina a autoridade que ela foi delegada por Deus, que você não vê nada. Se você andar de uma forma natural, você não tem enxergado nada. Então tem faltado o que? Honra para aqueles que um dia construíram algo para nós, para que nós estivéssemos aqui. Tem faltado o que? Lealdade para aqueles que estão andando lado a lado. Então hoje nós temos vivido um evangelho fraco, um evangelho de pessoas que só estão na vida cristã porque querem algo em troca. Você não precisa abrir. 1 Reis capítulo 19, verso 19 até o 21 diz: partiu pois Elias dali, achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Sabe, eu pergunto para você, quantos querem sair daqui desse lugar nessa noite
coberto pelo manto do Senhor, pela unção do Senhor. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Sabe, eu quero falar para você, o manto hoje, no Velho Testamento era uma capa onde havia uma unção. Hoje o manto no Novo Testamento é o Espírito Santo de Deus. Então eu e você, nós precisamos almejar o Espírito Santo do Senhor. Então ele diz o quê? Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Aqui está falando o quê? De uma vida conclusa, de uma vida que Elias está falando assim, ó, deixa eu ir lá. Elias havia um chamado, falou: vem e me segue, vem andar comigo. Sabe, ó, a unção que está sobre mim, ó, estará muito maior sobre a sua vida. Você vai dar continuidade àquilo que eu comecei. Mas Eliseu estava aqui falando para ele: deixa eu só me despedir dos meus pais, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Sabe o que isso está querendo dizer aqui? Ele estava querendo fechar um ciclo na sua vida. Sabe, eu e você, nas nossas vidas, sempre, na minha e na sua vida, a nossa vida ela é feita de ciclos. E se nós não fecharmos os ciclos da nossa vida, certamente nós vamos voltar, porque não tem como eu pular um ciclo. Não tem como eu terminar a primeira série e pular lá. Nem existe mais primeira série, hoje eu estou muito velho, pelo amor de Deus. Então não tem mais como terminar o primeiro ano e falar: não, eu já vou para o quinto porque eu já sei de tudo. Não, você tem que concluir o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não tem como. Então aqui ele estava sendo chamado para quê? Ele dizia lá para Elias: deixa eu ir lá me despedir dos meus pais, da minha mãe. Estava querendo fechar um ciclo na sua vida para dar continuidade de uma outra forma. Agora nós temos visto, tem faltado tanto no nosso meio, essa honra, essa lealdade, que hoje é muito mais fácil. Se eu não falei o que te agrada, ou o seu pastor não falou o que te agrada, o seu líder de célula não falou o que te agrada, falou: estou indo embora. Acabou o meu tempo aqui. Eu não tenho problema em acabar tempo, e eu entendo que a nossa vida é feita de tempos, mas eu não consigo entender a pessoa que ela fala: eu estou indo embora, sem fechar um ciclo deste tempo. Tudo bem, acabou o meu tempo aqui, ele é líder de célula, acabou o meu tempo, eu vou embora. Mas quem é que vai ficar no seu lugar? Você vai embora, você formou alguém, vai ficar alguém no seu lugar para te substituir, para dar continuidade no seu trabalho? Não formei ninguém não. Vocês que se virem aí. Eu já ouvi, e infelizmente tenho ouvido isso ainda muito: não, arruma aí, coloca aí. Não, coloca qualquer pessoa e vai embora. Sabe por quê? Porque perdeu o temor, perdeu o que é a admiração. Na realidade não está preocupada com o manto, está preocupada com a armadura. Não está preocupada em fazer a obra através do Espírito Santo de Deus, mas está preocupada em fazer uma obra que ninguém me reconhece aqui. Eu não tenho valor neste lugar. Eu ouvi isso há umas semanas atrás. Não, porque eu só sou um mero líder de célula. Falei: irmão, se você tivesse entendido o que é ser um líder de célula, você não ia falar que você era um mero líder de célula, porque você é pastor dessas pessoas que estão aí debaixo de você. Mas está se enxergando de uma forma: não, eu só estou sendo usado. Mas usado por quê? Não, porque para vocês o que interessa é o relatório. Falei: mas você nem entrega, como que interessa o relatório? Eu tenho maior dificuldade de você passar o relatório da célula para mim, que você nem entrega. Não, mas vocês estão interessados nisso. Mas tudo bem, se eu tivesse tão interessado nisso, já não seria líder de célula faz anos, porque você não entrega o relatório. Então como que eu estou interessado nisso? Não, vocês só estão interessados o quê? No crescimento da igreja. Eu falei: isso é fato, isso eu concordo com você. A gente quer que a igreja cresça, mas eu estou sendo usado por isso. Falei: irmão, você está trocando as palavras. Você não está sendo usado para isso. Você é um instrumento de Deus para isso. Só que a sua visão está errada. Então nós vemos o que? Vai embora, larga tudo. Aí não está nem aí para as pessoas, se a pessoa vai ficar, se ela vai estar bem ou não. E o pior, que além dela ir embora, ainda ela arrasta os outros ainda. Mas sabe para quê? Não é nem para ir para outro lugar, é para ficar em casa comendo churrasco de domingo, é para ficar jogando videogame de domingo.
Então eu pergunto para você, que obra que é essa que é feita? É através do manto ou através da armadura? Certamente é a armadura, porque se fosse pelo manto, eu ia me preocupar. Falar, não, irmãos, eu já vi muitas pessoas, acabou meu tempo, e realmente ele concluiu, acabou o tempo, ele reúne com a equipe dele, falou, aqui é o lugar que vocês têm que ficar, e o cara foi, continuou a vida cristã dele, avançou, e aqueles que formavam, que estavam debaixo dele, continuaram a obra onde estavam, porque ainda precisavam concluir, porque ele foi um instrumento de Deus. Mas muitas vezes muitas vezes muitas pessoas elas querem fazer isso, mas querem andar no princípio da armadura. Então vamos continuar aqui, verso 20. Então deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi, o imolou, e com os aparelhos de boi, cozeu as carnes, e deu ao povo e comeram. Então se dispôs, seguiu Elias e o servia. Sabe, eu quero falar para você, eu e você, nós somos formados por Deus. Existe algo na minha e na sua vida, um princípio que nós usávamos no encontro lá em 1932. As camisetas dos servos do encontro eram o seguinte: quem não serve, não serve. Mais antigo aí vai lembrar como que era. Eu e você, nós somos chamados por Deus para servir. Então servir ministérios de pessoas, sabe, servir o seu líder de célula, servir o seu discipulador, servir o seu pastor, sabe, servir a sua esposa, servir o seu marido. Você e eu, nós somos chamados para servir. Então nós precisamos entender isso. Sabe, nós precisamos encerrar os ciclos na nossa vida e entender que nós somos chamados para sermos servos. Servir vem de servo. Então eu sou um servo do Senhor. Sabe, então eu e você, nós precisamos todos os dias, meu irmão, almejar diante do Senhor o manto do Senhor que está sobre nós. Sabe, nós precisamos ensinar as pessoas que andam conosco, e precisamos ensinar os discípulos que estão debaixo de nós. Fala, irmão, você não pode almejar a armadura, mas você precisa almejar o manto. Nós não estamos querendo te usar, mas o Senhor, Ele quer fazer essa obra através de você. Sabe, então eu quero falar algo para você. O ministério de Eliseu começou servindo a Elias. O ministério de Eliseu começou admirando e servindo aquele que havia o chamado. Sabe, mas servindo as pessoas que faziam parte do ministério de Elias. Sabe, pessoas que muitas vezes nem tinham reconhecimento. Mas sabe o que é que nós vemos muito hoje? Que eu só sirvo aquele que dá ibope. Então se ele der ibope, para mim está muito bom. Então se ele não der ibope, eu não vou convidar não, eu não vou sequer tirar uma fotinho com ele, porque não dá ibope. Eu quero falar para você, quem vai dar ibope para você é o Senhor Jesus. É Ele quem é que te dá o ibope. Sabe onde é o seu ibope? Lá no reino dos céus. O dia que você estiver reinando com Cristo Jesus, o dia que você estiver com o seu galardão cheio, porque esse é o ibope que o Senhor quer derramar sobre você. É isso que o Senhor Ele quer construir na sua vida, é isso que Ele quer edificar sobre você, é isso que realmente Ele quer fazer. Sabe, então eu quero falar para você, servir Elias é muito fácil, porque era o profeta da época. Mas e servir o Joãozinho lá da esquina que ninguém conhece? Não, esse daí eu não vou servir não. Irmãos, há um tempo atrás, a pessoa saiu do nosso meio, e ela disse para mim, nas junções da igreja, muitas coisas mudaram. Então, pessoas que eu andava muito pertinho, aí cresceu muito, aí o negócio expandiu, e aí nós fomos levantando outras pessoas, e ela foi indo para baixo de outras pessoas. E a pessoa saiu e disse assim, falou, eu estou indo embora porque eu não ando mais debaixo de você, então você colocou outras pessoas para me liderarem. E eu me senti desprestigiado por conta disso. Falei, irmão, mas nunca pensei dessa forma.
Então você me perdoe se realmente isso aconteceu, essa não era a minha intenção, nunca foi e nunca será, e te usar. Pelo contrário, nós sabemos o que é a obra de Deus, ela avança, ela cresce. Então, hoje você está comigo, amanhã você não está, mas eu quero falar para você, tenho muito carinho por você e realmente você continuará sendo investido. Falei, não pastor, mas eu não quero mais não, porque fiquei magoado, fiquei chateado, porque esse irmão que está aí me liderando agora, quem é ele? Falei, aí tem um problema. Sabe por quê? Não que eu dei ibope, mas o irmãozinho, ele não dá nenhum, ele é só mais um no nosso meio. Então para ele não interessa servir o irmãozinho que está lá, não, eu quero estar em evidência com o outro. Sabe, isso é andar no princípio da armadura, não é andar no princípio do manto. Esse é andar no princípio da armadura, o princípio onde eu preciso ser reconhecido, onde eu preciso colocar alguém para fazer a minha parte. Sabe, então, como eu disse para você, o ministério de Eliseu começou servindo Elias. Sabe, então Eliseu, ele estava pronto para servir Elias, ele estava pronto para servir o seu ministério. Sabe, ele estava pronto para receber. Sabe, você só vai receber o manto, só recebe o manto quem serve. Só recebe o manto aqueles que estão dispostos a servirem. Só recebe a unção aquele que está disposto a ser servo. Só recebe o manto aquele que está disposto a ser um servo daqueles que Deus tem colocado. Cuidado para você não ficar correndo atrás de movimentos, ou cuidado para você não ficar correndo atrás de pessoas que têm fama. Sabe o que Eliseu ele recebeu de Elias? Foi um manto gratuito. Mas Saul ofereceu uma armadura porque queria ter benefício. Sabe, hoje, nessa noite, o Senhor ele quer derramar sobre você algo da parte dele que é gratuita, que é o seu manto, a sua unção, a sua vida. Ele não está interessado em você porque ele quer te usar, e a hora que você não puder dar mais nada para ele, como um bagaço de uma laranja, ele te joga fora. Não, ele quer usar você para que você dê continuidade na sua obra. Sabe, Saul ofereceu algo para Davi porque ele não foi homem para fazê-lo. Ele não foi homem para assumir as responsabilidades. Mas Elias não, ele deu algo para Eliseu, porque Eliseu era um homem que estava pronto para assumir as responsabilidades. Assim como Elias assumia responsabilidades, Eliseu também estava pronto para fazê-lo. Sabe, então eu e você, nós deveríamos, o nosso coração deveria ser o coração de colocar um manto sobre as pessoas. Então eu quero investir a sua vida de colocar um manto sobre você, e deixa a armadura por parte de Deus, porque Ele vai fazer a armadura de acordo com o seu tamanho, de acordo com o que cabe em você. Mas eu e você deveríamos servir pessoas, deveríamos servir a igreja, deveríamos servir os nossos discípulos, deveríamos servir aqueles que estão acima de nós, os nossos líderes. Falando, está aqui o manto. Sabe, eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Nessa noite, quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Sabe, nós falamos de 2 princípios aqui. Talvez hoje não foi algo tão elaborado como você esperava, mas há 2 princípios que eu e você nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Há 2 princípios que eu e você nós não podemos esquecer, para que possamos ter a mesma unção
da obra que começou lá atrás, e para que nós vivamos algo ainda maior, como diz Eliseu para Elias, ou melhor, de Elias para Eliseu: a porção dobrada virá sobre você agora, para nós vivermos de fato porção dobrada na vida da igreja, porção dobrada na minha célula, porção dobrada no meu discipulado, porção dobrada no meu casamento, porção dobrada das minhas finanças, porque eu aprendi a honrar e a viver debaixo do manto, aprender a viver no princípio do manto, não da armadura. Sabe, eu quero hoje nessa noite, você que quer viver debaixo desse princípio e que quer ser alguém cheio do Espírito Santo, quer ser alguém coberto pelo manto do Senhor, fala: não, eu quero o manto do Senhor, porque eu quero aquela unção. Sabe, eu quero a unção da multiplicação, eu quero a unção do crescimento, eu quero a unção da bênção tríplice. Não, eu quero essa unção. Você que deseja nessa noite receber a unção, o manto do Senhor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Enquanto os instrumentos tocam, sai do seu lugar. Você que deseja viver debaixo desse princípio, o princípio do manto, não o princípio da armadura, não o princípio de ser usado por benefício próprio, mas de ser usado porque Deus, nós estamos cobertos com o manto do Senhor, e é isso que eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado, sabe, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu quero ser alguém que realmente entendeu qual é o verdadeiro chamado da vida cristã. Sabe, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, e que você falasse isso para o Senhor nessa noite. Fala: Deus, eu desejo receber o teu manto hoje. Senhor, eu desejo receber a tua unção hoje aqui nesse lugar. Eu quero sair daqui cheio da tua unção. Senhor, eu quero aprender a honrar. Diga isso a Ele. Fala: Senhor, me ensina a honrar as minhas fontes. Senhor, ensina-me, Senhor, a honrar aqueles que um dia pagaram o preço para que hoje eu estivesse aqui. Aqueles que um dia pagaram o preço para que o teu evangelho fosse pregado. Ore aí no seu lugar, enquanto os instrumentos tocam, ore. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero proclamar sobre cada um dos meus irmãos. Senhor, eu quero declarar sobre cada uma dessas pessoas, Senhor, que elas estão revestidas do manto do Senhor. Senhor, que elas estão revestidas sempre, e sempre elas terão o que? A porção dobrada.